Modelagem no local, bancada. Mescla de sólidos. Nossa bancada está quase pronta, falta a gente criar os pés dela. Eu poderia fazer o pé de várias maneiras e usando diversos comandos. Mas como eu disse, o intuito vai ser explicar esses comandos aqui para que vocês conheçam a funcionalidade de todos eles. Então, a construção do nosso pé a gente vai fazer através da mescla. Por isso, a gente vai aqui para a planta de piso, para vocês verem como é que ele funciona. E em planta é mais fácil compreender como que ele funciona. Vou afastar o zoom e centralizar o desenho. Bom, eu vou aqui no comando mesclar. E agora eu vou fazer o desenho do que vai ser a base do meu pé. Vou fazer um pé cônico com a base circular e o topo quadrado. Só para gerar um pouco mais de complexidade e vocês conseguirem entender melhor como é que funciona essa mescla de sólidos. Então eu vou escolher aqui o círculo para fazer a base do pé. Vou posicionar ele aqui no limite e vou dar um tamanho de raio de 2 centímetros. Então, meu pé vai ter 4 centímetros de diâmetro. Vou selecionar agora essa figura que a gente fez e vou posicionar ele a 5 centímetros da borda. Ponto 0,5 e vou levar ele 5 centímetros para o alto. Como eu falei, para quem quiser, todas essas informações podem ser parametrizadas. Sempre que eu vou fazer um parâmetro, é importante eu colocar os planos de referência para eu conseguir trabalhar melhor a alteração dessa informação. Nesse caso, esse pé que eu vou fazer, ele não é parametrizado, a posição dele não é parametrizada. O tamanho dele, eu não vou criar um parâmetro para isso, certo? Porque eu estou num contexto onde a minha família já está pronta, já está posicionada nesse projeto, eu não vou precisar ficar alterando essas informações a todo momento. Então eu não vou criar parâmetro para isso, eu vou direto para a etapa de modelagem. Então esse vai ser a parte de baixo do meu pé. E para fazer a parte de cima do meu pé, eu vou agora aqui em editar topo. Eu vou fazer o desenho do pé, um retângulo, para vocês verem como que funciona a transição da modelagem do círculo para o retângulo. Vou aproximar o zoom, vou fazer ele então através dos quadrantes do meu círculo, só que eu vou fazer ele maior do que a base do pé. Então eu vou aqui em deslocamento, vou colocar 1 centímetro, vou tirar aqui o copiar, vou arrastar o desenho aqui para centralizar e quando eu aperto Tab, ele já atribui esse deslocamento nas 4 linhas e quando eu clico eu já tenho o tamanho do pé da forma que eu quero. Vou aqui para o 3D para vocês visualizarem o que está acontecendo e quando eu concluir ele vai fazer a transição entre esse retângulo no topo e o círculo na base. Como a gente não definiu a altura do nosso pé, ele levou aqui para cima. Então eu vou aqui para o corte, para eu conseguir dizer que a base do pé vai ficar neste plano, eu vou travar, e o topo do pé vai ficar neste plano, eu vou travar. E agora aqui em 3D vocês conseguem ver como que funciona essa mescla de sólidos. Ele transformou o topo retangular em um círculo na base. Ok? Vou selecionar meu pé, voltar aqui para a planta e eu vou espelhar o pé desenhando o eixo na metade da minha pia. Então ele copiou o outro pé para cá, vou espelhar o pé através do plano de referência e vou agora espelhar esse pé através da metade da minha pia e eu já tenho os 4 pés construídos e posicionados. Ok? Então o intuito desse exercício agora foi mais mostrar como que funciona a mescla de sólidos e eu tenho ainda um outro tipo de mescla que ele combina o comando varredura com a mescla, que é exatamente a mescla com varredura. Para explicar como é que funciona esse comando, eu vou apagar esse puxador e fazer um outro tipo de puxador utilizando esse comando para vocês entenderem o funcionamento dele. Então eu vou aqui criar mescla com varredura e assim como na varredura, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o caminho. Esse puxador que eu vou desenhar é aquele puxador
que a gente encaixa o dedo e puxa a alça dele. Então, para isso, eu vou desenhar o caminho através do corte lateral da minha bancada. E eu vou definir que o plano de trabalho vai ser este plano central da minha pia. E por isso eu vou trabalhar aqui no corte 1. Eu vou aqui em modificar caminho do croquis para eu desenhar esse caminho. Eu vou fazer aquele puxador em arco, por isso eu vou primeiro criar os referenciais do tamanho do meu puxador. Então eu vou criar os referenciais aqui do meu puxador através dos planos de referência. Eu vou criar um plano do topo do puxador, um plano da parte de baixo e um plano da metade. Eu vou criar também um plano no limite do tamanho do meu puxador. Agora eu vou aqui selecionar esse plano, vou dar como referência aqui o topo da porta, eu vou dizer que ele vai ficar 3 centímetros afastado. O meu puxador vai ter um total 15 centímetros, então eu vou selecionar esse plano que está na metade e eu vou definir que ele vai ficar a 7,5. E eu vou selecionar o último plano e ele também vai ficar a 7,5. 7,5 do anterior. E o meu puxador ele vai avançar no máximo 4 centímetros para cá. Então vou selecionar o meu plano, vou construir uma cota para dizer que esse afastamento dele é de 4 centímetros. Então aqui está 5, vou selecionar o plano e corrigir a cota para 0,04. Ok? Essa cota foi só auxiliar, eu posso apagar. E agora eu vou fazer o desenho do caminho do meu puxador. Acontece que essa mescla por varredura, ela não aceita que eu mescle 3 tipos de perfil diferentes. Então eu vou ter que fazer o meu puxador até a metade e depois que eu concluir eu espelho ele para a outra metade. Então vou desenhar o caminho aqui com spline. Eu vou fazer a linha começando neste ponto, vindo até a quina e abaixando aqui até a metade. Dou um Enter para confirmar e esse aqui vai ser o caminho da metade do meu puxador. Vou concluir o caminho e agora eu vou selecionar o perfil 1 e vou para o corte para eu conseguir enxergar de frente esse desenho aqui. Então eu vou aqui para o corte 2 e vou aproximar o zoom aqui. O ponto inicial da varredura vai ser aqui. Mas como eu quero que o meu puxador fique nesta porta, eu vou fazer ele um pouco deslocado para cá, certo? Então eu vou aqui em editar o perfil para eu criar o desenho do perfil por onde ele vai fazer essa varredura. Vou fazer a primeira linha só para eu ter um referencial de afastamento com 5 centímetros. A espessura do meu puxador vai ser 1 centímetro. Aqui em cima ele vai ser um pouco mais grosso, então ele vai ter 3 centímetros. Eu vou fechar e vou ajustar o comprimento dessa linha até este ponto. Vou concluir e agora eu vou selecionar o perfil 2 e vou editar em planta o perfil do meu puxador. Vou aproximar o zoom aqui. Para eu ter uma base de como vai ser a transição da parte de cima do puxador para a metade dele, eu vou replicar o que a gente fez no outro perfil aqui, só para a gente ter um referencial. Então, no outro perfil, o que a gente tinha era exatamente este desenho aqui. Ok? Na parte onde a pessoa vai encaixar a mão, eu quero que a espessura dele aqui, eu quero que a largura dele seja menor. Então eu vou selecionar essa linha e eu vou dizer que o tamanho dela é 2. E agora eu vou selecionar essa linha e dizer que o tamanho é 1. Só que eu quero que ao invés de ser quadrado, para ficar mais confortável a empunhadura da mão da pessoa, eu vou selecionar esse arco e eu vou fazer ele arredondado aqui no meio. E eu vou fazer isso também do outro lado. E eu preciso agora apagar essa linha e essa linha. Vou dar um OK. E eu vou no 3D para vocês verem como funciona essa mescla com varredura. Este perfil de extrusão vai percorrer este caminho e se transformar neste outro perfil. Ok? Quando eu concluir, vocês vão ver isso acontecer. Certo? Vou definir esse material aqui
como madeira. E eu vou em corte para espelhar a parte de cima do puxador, para eu ter um puxador completo, ok? Entenderam como funciona esse processo de mescla de sólidos e mescla por varredura? Se vocês quiserem, pode tirar esse outro puxador, seleciona as duas partes e espelha aqui através da porta, para ficar com o mesmo puxador nas duas portas, ok?